também me mudou. Coloquei, ok. Obrigado. Ah, que você silenciou você também. Inclusive, Celso, qualquer questão, você se manifesta, tá bom? Você se manifesta, se você ficar em dúvida ainda. Tá certo. Vou explicar por quê. O Celso me mandou uma pergunta agora à tarde, porque de certa forma, um pouco confuso esses dois artigos, 42 e 43. Eu tentei organizá-los de uma maneira melhor, correto? Vamos lá. Vamos considerar o seguinte. Alguns documentos. Os livros, o traslado e uma certidão. E o traslado, ele não deixa de ser uma certidão, concorda? O traslado é uma certidão. O traslado é a primeira cópia da escritura pública que é entregue à parte. Então, quando a Lorena vende a casa dela para o Celso e ela lavra a escritura de compra e venda no cartório de notas, aquela escritura ela vai ser realizada em um livro de notas, em um livro do tabelionato de notas, em um livro no cartório de notas. Aquela escritura ela vai ficar, não vou falar registrado, não, porque essa palavra tem uma conotação muito própria, mas vamos usar ela talvez no sentido lato sensu. Aquela escritura pública ela vai ficar registrada, ela vai ficar feita em um livro no cartório, no tabelionato de notas. A primeira cópia daquela escritura pública que será entregue a Lorena e o Celso, essa primeira cópia é o traslado. Lorena e Celso perderam aquele documento. Precisam de uma nova escritura pública de compra e venda. Eles se dirigem ao tabelionato de notas e eles vão pedir uma certidão. Por exemplo, uma nova escritura pública, uma nova... não uma certidão, uma nova escritura pública. Não vai ser o traslado. Vai ser uma nova cópia daquela compra e venda. O livro é onde é feita a escritura pública. Ah, Claudete. Oi, Claudete. Esses documentos, o livro, Oi. e as certidões, boa noite. Eles não podem ter rasuras e não podem ter entrelinhas. Entrelinhas. Eu tenho uma linha. Não sei se está ficando claro. Às vezes, a gente quer inserir uma determinada informação que ficou. Lorena, casada, advogada. Faltou dizer que ela é brasileira. Aí eu venho com aquele símbolo de inserção e faço brasileira. Tá vendo uma entrelinha? Eu tenho essa linha e eu escrevi. Fiz uma entrelinha. Isso é vedado nos livros, nos traslados e nas certidões. Nos livros, nos traslados. Eu não posso ter nem a rasura. Escrever Lorena com E. Passo a borracha. Escrevo Lorena. Não posso. Eu não posso ter a rasura. E não posso ter a entrelinha. Eu coloquei solteira. Mas não, ela faltou, por exemplo. Então ela é casada. Vamos lá. Isso não pode acontecer. Essa rasura e essa entrelinha. Quando eu estiver no meu livro, vamos imaginar o seguinte. Estou fazendo o registro civil da pessoa natural, registro de nascimento. Faltou o dígito do CPF. O dígito do CPF.
eu posso... Ou então faltou o número do CPF. Eu posso, ao final daquele termo, colocar, depois que eu já fiz a qualificação das partes, vocês concordam que tanto a escritura pública ela tem uma ordem, quanto o ato registral, ele também tem uma ordem. Se você esquece um determinado elemento e você vai colocar aquele elemento ao final, a gente considera isso que foi feita uma emenda. Ela não seguiu a ordem. Eu coloco brasileiro, Lorena brasileira ao final, então é aquela emenda ao final. Essas emendas, elas só são possíveis se elas forem inevitáveis, se elas não afetarem a fidelidade do ato. Vocês se lembram que aqueles que são da essência, quando a forma, tipo o preço, a descrição do imóvel, aquelas você não pode fazer uma emenda ao final. Você tem que fazer uma nova escritura de re-ratificação. É isso que o Código de Normas diz. Então, você tem o seu livro, você vai ter uma emenda, que é uma informação que você vai colocar ao final, e você vai colocar a emenda ressalvando-a, dizendo, ressalva-se a informação do CPF, o número do CPF, que não foi informado. Faço isso ao final. Você escreveu Lorene com E. Digo Lorena. Então são duas coisas. A emenda é quando você, no seu livro, você manda no final do ato uma informação que deveria seguir uma determinada ordem sequencial. E o engano, quando você informa uma palavra ou número incorreto, você vai dizer dito. Só que isso, pessoal, é praticamente arcaico, porque hoje os livros todos, eles não são feitos, as pessoas elas não vão redigir os livros. Os livros hoje todos, eles já são digitalizados, então você não tem rasuras ou entrelinhas. Pode acontecer de você, Lilian, pode acontecer de você não ter informado. E aí, quando você não informa, você tem que fazer uma escritura de re-ratificação. Então, é isso. Esse aqui, professor Viac. Fez aqui. Quem está falando aqui? Deixa eu silenciar o pessoal. Tem uma pessoa falando. Livros traslados e certidões. Não tem razões entre rasuras e nem entrelinhas. Mas, se houver uma emenda, ela vai ser ressalvadas. Elas serão ressalvadas ao final do determinado ato. O que também não é usual. Porque você já pratica o ato. Se você está a praticar o ato e você... É porque antes as pessoas elas faziam o ato de uma vez no livro. Hoje você faz o ato e depois você imprime. Vocês estão entendendo como era a sistemática anterior? Então, essas regras, elas fazem sentido numa sistemática em que você vai escrever, ou então que você vai digitar. Você, quando está produzindo o ato, você também já está imprimindo o ato. A nossa realidade hoje não é essa, então isso fica muito difícil de visualizarmos. Mas, de qualquer forma, está no nosso código, então a gente tem que saber. As emendas, então, elas são possíveis desde que você as ressalve. Fica ressalvado o número, dígito do CPF,
que era 48, mas na verdade o número é 47, mas de fato o número é 47. E o engano, que você na mesma hora percebeu que você fez alguma coisa equivocada, você escreve o tipo. E aqui pode ter tido uma dúvida mesmo, mas a lei, ela fala o seguinte, que emendas entre linhas, rasuras e borrões, elas serão feitas, como é que é a expressão que a lei utiliza? Elas serão ressalvadas. Isso é que não faz sentido. Se entre linhas e rasuras não são permitidos. Vocês concordam que isso é um paradoxo? Não tem explicação. A gente tem que tomar cuidado com a construção legislativa legal. Ela é paradoxal. Ela diz coisas que não fazem sentido. Se você pode interpretar dizendo as entrelinhas e rasuras em outros atos que não sejam livros, traslados e certidões, elas devem ser ressalvadas. Então a gente vai colocar livros, traslados e certidões. A gente sabe que livros, traslados e certidões não podem ter nem rasuras, nem entrelinhas. Então a gente entende que ele pode ter emendas e borrões. Concordam? Porque até aqui mesmo fala que emendas, enganos, os livros, os traslados e certidões, nunca pode ter nada. Não pode ter rasura, não pode ter entrelinhas, não pode ter emenda, não pode ter engano, não pode ter borrão. Se você faz uma certidão e ela é rasurada, essa certidão ela não tem validade. Emendas, entrelinhas, rasuras e borrões. A interpretação adequada desse dispositivo é que esse dispositivo ele não diz respeito a livros, traslados e certidões. Outros atos que são praticados. Mas como eu lhes disse, qualquer ato hoje que for praticado, o livro ele é digitalizado. Depois você imprime a folha, e você encaderna o livro, se for o caso. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos as fichas no livro 2 no RI, registro de imóveis. Mas todas aquelas fichas antes da impressão, eles falam livros, né? Mas na verdade são gavetas onde você guarda as suas fichas, né? Então aquele livro, na verdade, é o nome daquele arquivo, que é um gaveteiro com várias fichas. Aquelas fichas, elas só vão ser, eu só vou imprimir aquelas fichas todas depois que eu já conferi, e óbvio, não vai ter entrelinhas. E qualquer tentativa de você inserir ali, você vai estar prejudicando o ato, se você inserir manualmente. Mas na feitura do ato, você não tem entrelinhas, muito menos rasura, muito menos borrões. Não faz sentido falar isso hoje. Então vocês têm que pensar que livros, traslados e certidões não têm rasuras e nem entrelinhas. Nos livros, especificamente, as emendas que são inevitáveis e que não afetem a fidelidade serão ressalvadas. Os enganos, você vai colocar tipo. Então, vamos colocar lá. Os livros. Os livros. Não faz sentido, Celso. Concordo com você. Nos livros, emendas serão ressalvadas, enganos, você vai colocar tipos. No parágrafo 1º diz que emendas, entrelinhas, rasuras e borrões, desde que entrelinhas e rasuras não digam respeito a livros, traslados e certidões. Final do ato, antes da subscrição e assinatura.
Vamos lá ver artigo 43. Os livros, traslados e certidões não podem ter rasuras, nem entrelinhas. Tranquilo. Eu acho que é o melhor, eu adoto isso para mim. Eu não questiono muito, eu não tento criar uma lógica. Eu simplesmente aceito aquilo que me é dito, sem problematizar muito, porque não tem lógica. Está falando livros, traslados e certidões não tem rasuras e entrelinhas, e logo depois no parágrafo primeiro, ele diz que entrelinhas e rasuras serão no final do ato e antes da subscrição. Vocês concordam? Não faz sentido isso. Então vocês pensem assim, infelizmente, a nossa prova é uma prova muito objetiva, é uma prova muito direta, é letra da lei, então vocês vão pensar. Livros, traslados e certidões não podem ter nem rasuras nem entrelinhas, e nos livros, as emendas que são inevitáveis e não afetam a fidelidade são ressalvadas. Os enganos, digo. Emendas, entrelinhas e rasuras e borrões que possam causar dúvida, final do ato, final da escrituração, na verdade. Final da escrituração. Antes da subscrição e assinaturas. E, por exemplo, ele disse que emendas serão ressalvadas, correto? Mas no parágrafo 3º ele já fala o seguinte, que não se admite entrelinhas que afetem partes essenciais do ato. Então, eu vou continuar aqui o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Faz o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha de A4, como vocês têm feito. Uma sugestão ótima. Um aluno meu fez, que é o Sonilson, que está viajando agora, uma hora dessas, lá pelo Amazonas. Ele veio um dia para a sala de aula lá em Manaus e falou assim, olha, professor, o que eu fiz? Ele pegou todos esses arquivos, olha só, ficou super legal. Sabe esses quadros, essas fotos que eu mando para vocês? Ele pegou todos esses arquivos, ele foi numa gráfica, ele imprimiu todas essas fotos. E aí ele mandou encadernar. Depois ele assistia os vídeos no YouTube e ia passando todos os esquemas de aula. E ficou ótimo. Ficou muito bom. Agora, eu particularmente gosto de treinar. Eu gosto de escrever. Eu acho que isso me ajuda a memorizar. Mas vocês também podem montar o arquivo de vocês. Depois vocês vão assistir no YouTube. E vocês vão fazer o livrinho de vocês, como eu faço aqui o meu material de estudo empresarial. Ok? Então vamos continuar aqui que eu vou tirar uma foto. Celso, fez sentido? Não faz sentido, mas não fazer sentido agora fez sentido? O não fazer sentido fez sentido? É isso. Eu vou tirar a foto. Eu vou apagar e vou fazer os outros dois parágrafos e o artigo 44. E aí eu mando os dois arquivos juntos. Eu fiz uma pesquisa hoje à tarde do que seria uma emenda. Você acredita que eu não consegui achar nada? Nem nesses livros que eu tenho aqui. Eu concluí, então, que a emenda é quando você insere uma informação ao final da escrituração. A entrelinha, tudo bem, se você tem duas linhas, você tem a entrelinha. É alguma coisa que você escreve entre a entrelinha. Rasuras e borrões
essas expressões aí são unívocas. Não há dúvida quanto a estas expressões. Todo mundo sabe o que é uma rasura e o que é um borrão. Agora, uma emenda, eu pesquisava no Google e tudo que eu encontrava era emenda à Constituição. Não havia nada pertinente à emenda no direito notarial. Então, eu concluí que emenda, pensei um pouco, refleti, às vezes nós temos que fazer essas próprias construções, porque a literatura no direito notarial ela é muito escassa. Emenda é uma informação que você vai agregar a um corpo maior de informações no momento posterior, não no momento, não no sequencial, usual. E aí você coloca essa informação, você faz essa emenda. Parágrafo 3º, artigo 43. Artigo 43, parágrafo 3º. O que diz o artigo 3? Entre linhas que afetem partes essenciais. Ele diz que as entrelinhas elas podem ser ressalvadas no parágrafo 1º. Vocês se lembram do quadro que eu fiz aqui? As entrelinhas podem ser ressalvadas. Mas aquelas entrelinhas, elas não podem ser ressalvadas. Eu, inclusive, poderia colocar naquele quadro que eu fiz, vocês podem colocar aí debaixo daquele quadro, este último que fala sobre emendas, entrelinhas, rasuras e borrões. Essas entrelinhas, elas são entrelinhas que não afetam as partes essenciais. Por quê? A exceção é em exceção do parágrafo 1º. A exceção do parágrafo 1º. Entrelinhas que afetem partes essenciais. Vou colocar entrelinhas que afetem partes essenciais. Entrelinhas que afetem partes essenciais. Não são admitidas. Certo? Não são admitidas. Data, preço, objeto, descrição do imóvel. Exemplos. Data, preço, objeto, descrição do imóvel. Vamos fazer isso aqui e vou tirar uma foto. Entrelinhas tem partes essenciais. Como não são admitidas. E por fim, o último parágrafo é o artigo 44. Artigo 44. Artigo 44. Artigo 44. Omissões. Aqui já são das omissões. Que afetam partes essenciais. Vamos lá. Afetam partes essenciais. Omissões que afetam partes essenciais. Omissões que afetam partes essenciais do ato.
partes essenciais. Então, data, preço, objeto, descrição do imóvel. São aquelas mesmas. Data, preço. São exemplos, tá bom? Data, preço, objeto, descrição do imóvel, descrição do imóvel. Essas não podem ser suprimidas. Não podem ser suprimidas. Aí você vai colocar lá na re-ratificação. E o que é essa re-ratificação? Escritura de re-ratificação. Escritura. E achar re é você exprimir a vontade novamente. Não. Retificar seria no sentido de corrigir. Não, a ideia é essa, é você exprimir a vontade novamente e você inserir e corrigir uma informação. Então, a re-ratificação, ela tem esse sentido. Exprimir a vontade novamente. Vontade novamente. Ou seja, confirmar o que foi dito e retificar. Ela guarda esses dois elementos. E vamos colocar aqui consertar, corrigir. Significa re-ratificar, significa exprimir a vontade novamente, confirmar aquilo que já foi dito e corrigir alguma coisa. Correto? É isso que é o sentido de re-ratificação. Exprimir a vontade de novo, confirmando a vontade que já foi expressada anteriormente e corrigir uma informação equivocada. No caso específico, é uma omissão, mas desde que afete parte essencial. Então, a gente vai fazer dessa forma. Omissão que afetou a parte essencial, ela não pode ser suprimida, eu terei que fazer uma re-ratificação, ou seja, eu vou exprimir a vontade novamente, confirmando aquelas declarações, aquela vontade emitida anteriormente, e vou corrigir aquilo que está equivocado, que no caso é a omissão, né? É estranho falar isso, né? Corrigir uma omissão, a omissão vai ser inserção, mas no sentido lato sensu, a omissão é um equívoco. Vamos imaginar dessa forma. Eu quero corrigir aquele equívoco inserindo uma nova informação. Nós temos que pensar dessa maneira. Ótimo. Celso, tranquilo? Celso, faz os cartões e decore. Você já viu o professor autoritário quando não tem resposta e fala assim para a criança, ou então o pai quando não tem resposta para a filha fala assim, faça isso e pronto, decore. Esses flashcards tem que repassar. Decora, Celso. Não discuta muito, não tenta entender, só decore e pronto. Eu sei que não é por aí, claro, né, pessoal? Vamos lá. Esse aqui eu já tirei foto. Deixa eu mandar aqui para vocês caso queiram, né, já vão acompanhando aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Agora, vamos lá. Eu falei com os senhores que agora vamos começar a pular algumas sessões que vocês vão fazer. Não pular, na verdade, pela carga horária nossa, pelo nosso tempo, não é possível esgotar todas as sessões. Então, algumas vocês vão trabalhar em casa e outras nós vamos fazer aqui. Na sessão 1, nós vimos do capítulo 2, agora vamos sair agora desse capítulo 1. Vamos sair do capítulo 1 e vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 vai tratar do RCPM, correto? E esse capítulo ele tem várias sessões. Na sessão 1, nós temos várias informações, mas os senhores, como já vêm estudando há bastante tempo, deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui no chat. É isso aí, Celso. O segredo da aprendizagem é a repetição. O Celso nos informa. Nós temos os livros e os arquivos. Nós já falamos que nós temos aqueles livros, além dos DARDICO, visitas, inspeção, são aqueles livros obrigatórios. Nós temos o protocolo, o livro A, o livro B, B auxiliar, C auxiliar, D, livro E, e nós temos vários arquivos. Então, nós temos na seção livros. Isso aqui eu vou passar bem tranquilo, porque isso é simples. E arquivos. Então, nós temos esses arquivos. Um dos arquivos, então, nós temos arquivo de termos de alegações. Então, vamos lá. Termos, alegações. Nós temos outro arquivo que é de comunicações, etc. Vários arquivos. Esse arquivo de comunicações, isso aqui vocês vão manter uma pasta para vocês lá no desktop ou no programa que vocês vão se utilizar. Tem vários programas, tem o Gegraph, tem o Scriba, eu não sei qual que é o programa que é utilizado aí pelas serventias. Mas, enfim, tem um programa aí que vai auxiliá-los no trabalho diário de vocês. Vocês vão ter esses livros são, na verdade, no sistema, dentro do computador de vocês. É o livro, na verdade, mas é o sistema, isso é digital, na verdade. E esses arquivos também são algumas pastas, onde você vai guardar essas informações. Termos de alegações, o DNV, que é importante. Todos são importantes, na verdade. DNV. E comunicações. E essas comunicações, por sua vez, terá algumas subdivisões. Quais serão essas subdivisões? Todas as comunicações em ordem cronológica, feita, por exemplo, ao IBGE. Então, você vai lá no seu arquivo, comunicações, e você vai abrir a pasta IBGE, e você, numa inspeção que você está submetida, você vai dizer para o juiz, corregedor do foro extrajudicial, as comunicações foram feitas ao IBGE. Comunicação de casamento, comunicação de óbito. Casamento, óbito. Casamento. A pessoa falece, você tem que informar no RCPM onde consta registrado, onde consta o assento de nascimento daquela pessoa. E por aí vamos. Nós sabemos que o registrador remete nos primeiros 8 dias do mês de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano ao IBGE o mapa de nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Essas comunicações, elas ficarão, isso é importante, 5 anos
Essas comunicações ficarão 5 anos arquivadas por 5 anos. E depois elas serão destruídas. Se elas não estiverem digitalizadas, se elas forem mantidas em arquivo físico, você pode dar uma destinação, por exemplo, àquelas pessoas, aquelas instituições que trabalham com reciclagem de papel. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é vedado incinerar. Isso aí você tem que destruir e o papel você vai destinar a uma entidade ou a organismos assistenciais. Não precisa de autorização judicial, com especial preocupação pela preservação do meio ambiente e do patrimônio. E não pode ter dinheiro. Você não pode receber dinheiro por isso. Você envia essa documentação, pode ser para uma entidade assistencial que trabalha com reciclagem de papel, de resíduos, mas pode ser que essas informações, alguma delas, tenha valor histórico. Pode ser uma certidão de óbito, por exemplo, de um presidente da República. Isso tem valor histórico. Você vai encaminhar isso a uma entidade do patrimônio histórico, correto? Então, vocês têm essa função também, de saber aquilo que tem valor histórico. Vamos lá. Comunicações. Se a pessoa nasceu em Curitiba e falece em Cascavel, dentro do estado do Paraná, as comunicações de casamento, óbito, de uma serventia a outra serventia no estado do Paraná, a gente vai utilizar um sistema no Paraná que se chama mensageiro. Mensageiro. Então, se eu tenho uma serventia A no Paraná para outra do Paraná, eu vou colocar o sistema mensageiro. Vou comunicar por esse sistema mensageiro. Comunicações de casamento, óbitos e inscrições no livro E. Por exemplo, uma interdição. Eu tenho que enviar para aquela serventia, o ofício de registro civil das pessoas naturais, onde consta o assento de nascimento, aquele determinado ato de interdição. Se a pessoa nasceu em Irati, ou então em Curitiba, eu vou de Maringá, onde ela foi emancipada, eu vou informar o ofício de registro civil das pessoas naturais do lugar onde ela tenha, onde consta o registro. Então, aqui são as comunicações. Comunicações. Casamento, óbito, livro E. Casamento, óbito, livro E. 91. 92. Paraná. Outro estado. Outro estado. Paraná para o outro estado. Outro estado. Carta ou malote digital ou central de informação de registro civil das pessoas naturais. Então, vamos lá. Que é a seção 3. Então, é carta, malote, vamos lá. CIRC, Central de Informação de Registro Civil, PN. Como você vai comunicar? Se for no Paraná mesmo, sistema mensageiro. É um sistema do Tribunal de Justiça. Se for para outro estado, Paraná, sistema mensageiro. Paraná para outro estado, carta, malote,
Central de informação do registro civil ou através, né? Ou através. Central de informação do registro civil das pessoas naturais. Nós falamos ontem que o livro, nós temos o artigo 36 da Lei 6.015, dividido em 3 partes. Na primeira parte, o livro do registro civil das pessoas naturais, que são todos aqueles protocolo, né? O protocolo não vai entrar nessa regra. São divididos em 3 partes. É o livro A, o livro B, o livro C, B auxiliar, C auxiliar, livro D, livro E. Na primeira coluna à esquerda, você vai colocar o número de ordem. Na do meio, você vai colocar o acento, vai inserir o acento, e na direita você insere notas, averbações e retificações, nos termos do artigo 36. Todos esse número de ordem vai seguir uma ordem cronológica. Então, a pessoa que casa hoje, ela tem um número menor que a pessoa que se casa amanhã. Então, ele recebe o acento, número de ordem crescente, seguido ao infinito. Serão escriturados, obviamente, na ordem cronológica. E sempre nesse acento, isso é interessante, no RCPN do Paraná, nós temos protocolo. Quando formos lavrar nosso assento, vamos fazer remissão ao nosso protocolo. E você vai poder, sim, em cada um desses livros, organizar índices. Você quer descobrir o casamento da Lorena, o casamento do Celso. Você tem que verificar no seu índice, pelo nome das pessoas, pelo prenome das pessoas. Cada um dos livros do artigo 87 conterá índices que são organizados pelos prenomes. Você pode ter um livro físico com os prenomes das pessoas, para que você saiba em qual livro, e qual folha, e qual número de assento está aquele, que é aquele ato, que você vai encontrar aquela pessoa, o ato pertinente àquela pessoa, referente àquela pessoa. Você pode ter um livro ou você pode ter fichas, livros ou fichas. Se auxiliar natimorto ou natimorto, o prenome será o prenome dos genitores. Vamos lá, agora passar para a seção 2, que é o que nos interessa, porque hoje eu fiquei de tratar a seção 2, 163 e 180. Vamos lá, que a gente vai vencer essa parte. Vamos lá. Oh, não, esse aqui não. Esse aqui. Tirei e mandei para vocês. Se vocês quiserem se sentir ou se familiarizarem melhor com as suposições do provimento, é imprescindível que vocês estudem a Lei 6.015, né? Porque a gente está tratando do ofício de registro civil das pessoas naturais, e a Lei 6.015 é um instrumento que vai tratar dos registros públicos. Portanto, a escrituração do ofício de registro, do registro civil das pessoas naturais, ela está toda tratada na Lei 6.015. Então, nós temos que ter
genericamente a Lei 6.015 e vamos minudenciar o estudo com o nosso Código de Normas. A gratuidade. Vamos começar aqui pela gratuidade. Regra geral. Regra geral. Inclusive, em sede constitucional, existe essa expressão, essa menção. Todos os registros de nascimento e registros de óbito, o registro de nascimento e o registro de óbito para todas as pessoas, e respectiva primeira certidão, são isentos de emolumentos. Então, essa é a regra geral da gratuidade. Todas as pessoas. Vamos colocar o seguinte. Eu fiz um quadro que são gratuitos. Todos. Vamos imaginar que temos dois grupos de pessoas. Eu nem gosto de usar essa expressão. Ela pode ter um cunho muito negativo. Pobre. Aquelas pessoas não pobres e não pobres. Os pobres e não pobres, todos, não terão emolumentos. Não terão emolumentos, registro de nascimento, registro de óbito, primeira certidão. Pobres e não pobres. E para os declaradamente pobres, serão ainda isentos as demais certidões habilitação casamento, mais certidões, e o registro respectivo. Vamos lá? As pessoas reconhecidamente pobres estão isentas dos emolumentos pelas demais certidões, habilitação de casamento e registro do casamento. Então, vamos dividir aqui, para fins pedagógicos apenas, para que saibamos que pobres e não pobres, ou seja, todos, primeiro substituir isso aqui, todos, emolumentos, não podem ter emolumentos para registro de nascimento, registro de óbito e primeira certidão. Os demais, apenas para os reconhecidamente pobres. Reconhecidamente pobres. Reconhecidamente pobres. E demais certidões. Então, a segunda certidão de nascimento. Se uma pessoa reconhecidamente pobre se dirige ao ofício de registro civil das pessoas naturais, elas farão jus a uma certidão de nascimento, ou uma certidão de casamento, ou uma certidão de óbito, a segunda via, sem ter que recolher emolumentos. A habilitação de casamento delas, também, ao contrário dessas outras não pobres, eles serão isentos de emolumentos. E o registro de casamento deles também, a mesma coisa. Eu vou fazer um adendo que eu fiz ontem. A lei do FUNARPEM, eu sei que não tem nada a ver, mas eu lembrei disso aqui agora. O FUNARPEM, que foi pela Instrução Normativa número 6, vou falar isso aqui antes que eu me esqueça disso. Ele, na verdade, é uma instrução normativa que vem para regulamentar, é uma lei, eu falei o número dela, mas essa lei é uma lei estadual do Estado do Paraná. Inclusive, eu vou mandar isso para vocês, não é uma lei federal, como eu imaginei e de forma equivocada mencionei. Eu vou mandar isso aqui agora para vocês, antes que eu me esqueça. Eu devia ter feito isso. Vamos lá.
aqui. Onde está a lei? Tá. Essa lei aqui, ó, isso é super importante para a gente. Por quê? Vou até copiar aqui. Porque essa lei é... Peraí, fiz alguma coisa errada aqui. Tá carregando. Por que aconteceu isso? Eu estava com ela aqui. Ó. Lei 13.228, de 18 de julho. Vou mandar dessa forma. Já que você não quer entrar, tudo bem. Essa lei aqui, eu vou mandar algumas partes dela. Depois vocês vão fazer a pesquisa, porque essa lei é importante para a nossa prova de segunda etapa, discursiva, e para a nossa prova oral. Então, aqui eu já fiz. Eu vou mandar para vocês isso aqui. Que a Instrução Normativa número 6 de 2013, ela vem regulamentando essa lei 13.228 de 2001 do Estado do Paraná. Vou mandar isso aqui agora para vocês, para que nós tenhamos screenshots. Vamos lá. Paraná. E agora os senhores vão saber que temos uma lei estadual do Estado do Paraná, temos uma instrução normativa, número 6, que vai normatizar, vai tratar sobre o FUNARPEM, né? Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais, que tem tudo a ver com gratuidade, correto? Não estamos falando coisas distantes. Ok. Reconhecidamente pobres não vai pagar pelo registro de nascimento, registro de óbito, mas não tanto quanto os não pobres, porque nem todos têm gratuidade. Para os reconhecidamente pobres, só mesmo as demais certidões de habilitação de casamento e registro de casamento. Então, aqui nós temos o artigo 103 e 104. O mais interessante, agora, vocês vão observar. Deixa eu já tirar umas fotos aqui. Você se dirige ao ofício de registro civil. Você faz o pedido da sua certidão de nascimento. Se for possível ser atendido naquele momento, a sua certidão ela será emitida, você vai pagar os emolumentos e você vai receber a sua certidão. Sem maiores problemas. Mas acontece que você pode chegar e você não pode ser atendido. Não é possível atendê-lo naquele momento. E aí você protocola o seu pedido e você recebe um comprovante de protocolo do pedido. Se aquela pessoa que se dirige ao ofício de registro civil das pessoas naturais para pedir uma certidão e ela é uma pessoa reconhecidamente pobre, quem vai lavrar essa declaração sob as penas da lei é você, registrador, e não é o tabelionato de notas. Porque, a princípio, a gente imagina que quem estrutura a declaração de vontade e quem exprime a declaração de vontade no documento solene seria o tabelião de notas. Mas, nesse caso, a declaração de vontade ela será feita, ela será exprimida, ela será redigida, será comprovado, será feito pelo próprio registrador. Você, registrador, você vai preencher, você vai fazer essa declaração. E você vai fazer essa declaração você mesmo, não é a pessoa que faz o pedido. Não é a pessoa que faz o pedido. É você que terá essa função. Ele será comprovado pela declaração do próprio interessado, mas é você que vai promover.
será emitida em 2 vias. Então, você vai fazer a declaração, obviamente vai colher os dados da pessoa, você vai constar nessa sua declaração de gratuidade, de pedido, essa declaração de reconhecidamente pobre, você vai, quem faz essa declaração? Isso é interessante, que é o registrador, o oficial de registro civil das pessoas naturais. Você vai colocar, vai fazer 2 vias e vai constar nessa declaração todas as informações do assento. Que a pessoa, por exemplo, que é casamento, vai colocar naquela declaração todas as informações do pedido de habilitação, se for o caso, se ele pedir, né, se a declaração a declaração de pobreza, vamos dizer essa palavra, se a declaração de pobreza for para a habilitação, você tem que constar todos os dados da habilitação. Se for para uma determinada certidão, você tem que constar todos os dados do assento ou da certidão. Uma via é entregue ao solicitante, aquela que a pessoa faz a solicitação, e a outra via fica arquivada com você pelo prazo de 5 anos. Se for um órgão de assistência social, você não precisa redigir que está pedindo o documento, você não precisa escrever essa declaração de pobreza, porque o fato daquela pessoa estar sendo assistida por aquele órgão já presume que ela é pobre. Não vale reconhecimento de firma e não pode reconhecer firma de qualquer tipo. E também não pode receber pagamento nenhum por isso. Para fins de elaboração da declaração de pobreza, é vedado qualquer tipo de pagamento, devendo ser obrigatoriamente confeccionada. A palavra que eles utilizam é confeccionada. O oficial se recusa, ele não quer, a fornecer a certidão. Ele deve emitir esse escrito diz que ele não pode recusar imotivadamente a praticar qualquer um dos atos. Então, a recusa dele deve ser motivada. Você deve indicar os motivos porque você não vai fazer, porque você não vai confeccionar aquela declaração. Você fica com uma via que é arquivada, a outra via você vai entregar. A pessoa insiste. Se a pessoa insiste, você vai encaminhar o pedido dela com indicação de urgência ao juiz corregedor. Vocês estão vendo como funciona? Eu não vou fazer essa declaração. Bati o pé. Não vou fazer a declaração. Você não é pobre. Tem que pagar a certidão de nascimento. Então, eu tenho que dizer por que eu não vou. Eu tenho que motivar a recusa. Se a pessoa insiste, eu vou encaminhar aquele pedido ao juiz corregedor, para que ele, então, decida. Se percebe que aquela pessoa, naquele pedido, ela está ocultando uma situação, o crime, inclusive, é de falsidade ideológica. A pessoa que se diz pobre para não pagar os emolumentos. Se você constata a possibilidade de falsidade, né, naquele pedido, na declaração, você vai remeter tanto os autos para o juiz, quanto também para o juiz corregedor, para o juiz corregedor, claro, não o juiz da comarca, mas sim o juiz corregedor, e a autoridade policial. Eu vou tirar uma foto aqui e vamos, de uma forma bem rápida, vamos fazer um esquema disso que eu acabei de dizer. Então, a pessoa se dirige ao oficial de registro civil das pessoas naturais, ele vai redigir, confeccionar declaração. Esse que confecciona a declaração. Confecciona a declaração. Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Se o oficial de registro civil ele se nega, não faz a declaração, ele tem que informar para a pessoa
os motivos. Informar os motivos. Essa pessoa, por sua vez, insiste. Se ela insiste, aí o oficial de registro vai encaminhar para o juiz corregedor do foro extrajudicial. Correto? Se a pessoa ela faz o pedido ao oficial do registro civil das pessoas naturais e, por alguma razão, percebe-se a possibilidade de falsidade na declaração, mas é falsa, declaração, vai ser enviado uma cópia para o juiz corregedor do foro extrajudicial e outra cópia para a autoridade policial. Então, esse aqui é o artigo 111. Artigo 111. Artigo 110. 110. E esse aqui recusa a declaração, é o artigo 109. 109. Você vai confeccionar a declaração. Você não pode colocar expressões que indiquem pobreza, você não deve fazer isso. Você não deve, não, você não pode. Correto? Você não pode fazer isso. Você está proibido, é uma vedação. Os pedidos apresentados por entidades beneficentes, assistenciais, defensorias, serão atendidos sem pagamento, desde que essas pessoas elas paguem as custas, as despesas postais. Porque, às vezes, há um pedido para que você envie a certidão pelo correio, correto? A Defensoria Pública fez esse pedido de Curitiba para Irati. Então, na Irati, você não vai cobrar os emolumentos, isso é tudo importante, você tem que manter controle de todos esses atos praticados, correto? Irati manda para Curitiba, mas desde que a Defensoria Pública em Curitiba pague pelas despesas postais. Vamos lá, já estamos avançando, calma. Já vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos daqui a pouco. Autoridade. Certidões. Você fez o pedido. Essas certidões, elas podem ser uma certidão de inteiro teor, em resumo, em relatório, conforme quesitos. Você vai pedir uma certidão. Essa certidão ela pode ser uma certidão de inteiro teor, em resumo, em relatório, conforme quesitos. Sempre autenticada. Ela é autenticada. Calma, só um minuto. Certidões.
nascimento, casamento e óbito. Provimento 2 e 3 de 2009, do CNJ. Deixa eu ler um tema que eu marquei aqui para vocês, só para... certidões. Ó, uma certidão de inteiro teor é a transcrição integral ipsis literis com todos os elementos constantes do livro de registro. Inteiro teor tem todos os elementos do livro. Os elementos do livro. Olha só, eu fiz esse adendo por uma razão específica. Atentem para isso. A certidão de inteiro teor no RCPN, ela não deve ser emitida de uma maneira leviana, correto? Ela só pode ser... Por quê? Houve uma adoção judicial, deixa eu ver vocês para saber se vocês estão me vendo. Houve uma adoção judicial, a gente já vai terminar isso aqui só um minuto, por favor. Houve uma adoção judicial, a adoção, ela é claro, judicial, é óbvio, é redundante dizer adoção judicial, a adoção, ela é resultado de um processo judicial. Houve essa adoção e há um mandado do juiz ao oficial de registro civil das pessoas naturais para que ele cancele. Presta atenção, isso foi, inclusive, questionamento na minha prova oral lá em Rondônia. O membro da banca, ele me perguntou como que era operacionalizado isso. Eu já estou falando isso para vocês. Vão já visualizando, porque nós vamos tratar da adoção aqui semana que vem. O juiz, ele envia um mandado para que o oficial de registro civil das pessoas naturais, ele cancele aquele registro civil, ele vai averbar um cancelamento no registro de nascimento daquela criança e ele vai lavrar um novo registro de nascimento, constando os nomes dos adotantes, dos avós, que são os pais dos adotantes, os avós atuais do adotado, e o sobrenome, se porventura houver alguma mudança, do adotado. Ou seja, há uma nova lavratura, há um novo assento de nascimento. Mas o juiz, o oficial de registro civil, ele não apaga, ele não vai lá apagar aquele assento lá na coluna do meio, vocês se lembram? Ele não vai apagar aquilo. Ele vai naquela coluna terceira, vocês se lembram disso? Vai lá no artigo 35. Artigo 36. Na coluna das notas, averbações e retificações. Na coluna terceira ele vai escrever em cumprimento ao mandado judicial do juiz, do processo de adoção, número tal, resta cancelar por ordem judicial, cancela-se esse registro, e aí você vai lavrar outro. Quando você pede, por exemplo, uma certidão de inteiro teor, você, na sua certidão de inteiro teor, todos os elementos do livro, inclusive estes, correto? Então, a certidão de inteiro teor, vocês têm que tomar cautela, porque ela só vai ser possível quando comunica, só em determinadas situações. Então, eu vou ler aqui para vocês. A certidão de inteiro teor do registro de nascimento
somente em duas condições a serventia pode emitir essa certidão de inteiro teor. Certidão de inteiro teor. Quando? Quando comunica à justiça o registro de nascimento somente com a maternidade estabelecida. Então, a mãe, ela se dirige e ela vai registrar o filho, mas não tem um pai. Então, vai ser emitida uma certidão de inteiro teor. Porque nessa situação, quando você comunicar à justiça que apenas a maternidade é estabelecida, você vai comunicar à justiça com a emissão de uma certidão de inteiro teor. Correto? A certidão de inteiro teor, quando você vai comunicar. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E quando lhe é mandado pela autoridade judiciária, mediante sentença em procedimento próprio. Então, quais são as duas situações? Que nós vamos ter uma certidão de inteiro teor no RCPN. Quando a maternidade, na hipótese de maternidade estabelecida, quando se comunica à justiça o registro de nascimento, ou então por ordem judicial. Somente nesses dois casos, e nenhuma outra hipótese poderá a serventia, com relação à certidão de nascimento, emiti-la em inteiro teor. A de breve relatório é a transcrição das principais partes do assento. Das principais, em breve relatório, por quesitos. É porque essa, em resumo, também é chamada de breve relatório. Ou em relatório conforme quesitos. Aí é uma certidão que você vai emitir com um pedido específico do juiz, por exemplo, ou então da parte, que você diga em qual ano aquela criança nasceu, qual é a data. Então, o relatório. Você vai fazer um relatório, não é um texto corrido. Você simplesmente vai conforme quesitos. E o outro, em resumo, você vai simplesmente principais partes do assento. Partes do assento. Inteiro teor, já sabem, essa em resumo e relatório. Então, essa certidão nossa, que nós vamos emitir aqui, no meu ponto de vista, pessoal, tomem muita cautela, correto? Porque no direito tem muitas questões que são controversas. Eu entendo que não é relatório conforme quesitos, porque a gente não está participando de por exemplo, como chama aquela medida dos contadores, quando eles analisam um cálculo se está certo ou está errado? Tem um nome, me fugiu agora, daqui a pouco eu me lembro. Eles não estão fazendo ali não é relatório conforme quesitos. Não tem quesitos. A gente não está participando, por exemplo, de um procedimento judicial na qual há quesitos para serem respondidos. Então, ali, aquela certidão não é quesitos. Aquela certidão, então, seria em resumo. Certidão em resumo de principais partes do assento. Inteiro teor, nós sabemos que são aquelas que vai constar todos os elementos do livro. Pode ser que há uma coincidência, mas pode ser também que há algumas certidões. Essa nossa, em resumo, embora seja em resumo principais partes do assento, ela consta quase tudo. Eu não consigo vislumbrar o que não conste no nascimento, casamento e óbito, que não esteja já no livro, correto? Mas a gente não pode falar inteiro teor, porque inteiro teor ele vai incluir aquela terceira coluna. Então, eu acho melhor dizer o seguinte, que em resumo inclui o que está na segunda coluna e a de inteiro teor na segunda e na terceira coluna. Em resumo, correto? Embora, quando há averbação, você tem que constar também. Não, isso daí não faz sentido isso que eu falei, não. Retiro o que eu disse. Inteiro teor, todos os elementos do livro. Em resumo, principais partes do assento. É melhor a gente ter dessa forma. Esse provimento do CNJ, ele regulamentou. Então, tudo agora vai seguir um determinado padrão. E aí, isso é muito simples, isso é muito fácil.
É só vocês pensarem na certidão de nascimento de vocês. Ó, vai ter o brasão, identificação da serventia, tipo de certidão, nascimento, casamento, a inclusão daquela matrícula, daquele número de 32 dígitos, assinatura do titular, fiscalização, correto? Você tem que emitir aquela certidão em um papel de segurança, em um papel que permita extrair cópia, digitalização. Não pode ser um papel de baixa qualidade, então aquele papel deve atender uma determinada qualidade. Você pode emitir a certidão e você colocar dentro de uma pastinha. E você coloca uma propaganda ali, por exemplo, não é bem uma propaganda comercial, mas você diz que é o cartório, ofício, registro civil das pessoas naturais, mas você não pode colocar uma expressão religiosa ou de cunho político. Emitiu a certidão, você vai ter que constar o selo de fiscalização, verificar a posição do selo correto, do selo do FUNARTEM. Correto? Então, deixa eu ver se... Já falamos que lá não podemos ter certidão com rasura, emendas, entrelinhas. É vedado o fornecimento. Para por aqui, não vai lá. Não ressalvadas expressamente. A que tiver ressalvada é possível? Eu acho que não. Eu acho que não. É vedado o fornecimento. E por isso que eu digo, houve, por exemplo, uma certidão de casamento, mas depois houve um divórcio, houve uma averbação do divórcio. A certidão, então, de casamento, ela deve constar a alteração do ato, né? Eu pedi certidão de casamento, mas eu não pedi certidão de óbito, de divórcio, não é isso. Você vai falar para a pessoa, olha, a certidão mencionará qualquer alteração do ato, não obstante as especificações do pedido. E aí tem algumas outras específicas. A certidão não vai conter estado civil dos genitores, o lugar de casamento, nem natureza da filiação. Você não vai colocar filho adulterino, falar que os pais são separados, o local, o lugar de casamento incerto. Essas expressões são todas vedadas, atingem a dignidade da pessoa humana. Não será, na certidão de casamento, não será referida a legitimação de filhos dele decorrentes, salvo se houver ordem judicial. Quando você faz uma certidão de casamento, você não pode colocar o seguinte, isso era comum, inclusive. Eles estão casando, mas eles têm determinados filhos. Isso é legitimação do casamento. É dizer na certidão de casamento que aqueles filhos são legitimados por aquele casamento. Não há que se falar em legitimação de filhos. Os filhos são todos com o mesmo status constitucional, correto? Não há que se falar filhos adulterinos e filhos legítimos. Essas expressões elas são vedadas, senão coaduna com a nossa nova ordem constitucional. Então, a certidão vai mencionar, por exemplo, divórcio, qualquer ato, é o artigo 126. A alteração constará no corpo da certidão, na parte das anotações, no quadro. Se vocês pegarem a certidão de nascimento, de casamento de vocês, vai ter um quadro que diz observações. E nessas observações, vocês vão colocar a presente certidão, ela apresenta, envolve elementos à margem, elementos de averbação à margem do termo. Então, se eu tenho um termo, eu vou ter averbação, eu tenho que dizer que a presente certidão apresenta a averbação à margem do termo. Apresenta a averbação à margem do termo. Vamos fazer o nosso intervalo assim, de 5 minutos e já voltamos para rapidamente falarmos mais um pouquinho sobre um ponto que eu quero tratar aqui. E aí a gente encerra por hoje, tá? É só 5 minutos, só vou tomar uma água. Vou parar de recorde. Vamos lá. Estamos todos juntos? Pessoal, vamos voltando, por favor. Celso, vamos voltando, todo mundo. Celso já está aqui. Pessoal, vamos voltando.
Oi, Lorena, tudo bem? Lorena, deixa eu tirar o mute aqui, conversar com você, porque o Celso também. O que você está achando, Lorena? Você está achando que está muita informação? Está tranquilo? Espera aí, eu não estou te escutando. Espera aí, Lorena, eu não estou escutando você. Para mim, Espera aí, Lorena, eu não te escutei nada. escutou, Agora sim. professor? Pois não. Então, eu não estou achando muita informação. Para mim, o senhor pode mandar ver, pode Tá seguir, bom. tá ótimo, tá? Celso, Pode você. seguir. Tá bom. Celso. Deixa eu ver o Celso. O que você está achando, Celso? Eu acho que, por exemplo, a gente já tem como a gente já tem um estudo anterior da Lei 6.015, Isso. está sendo bem, bem bom, porque, pelo menos para a gente que já tem um estudo da Lei 6.015, né? Isso Ótimo. mesmo. Uhum. Deixa eu perguntar para a E Camila. está sendo bem detalhado algumas coisas, eu estou gostando bastante. Para mim, tá ótimo. Vou perguntar para a Camila aqui. Camila, o que você tá tudo bem Tô aí aqui, com você? Joaquim, voltei. Tudo bem com você aí? Eu tô. Tá, Tá tudo ótimo, eu tô adorando o curso. tá bom. Então tá, vamos continuar agora. Era disso que vocês estavam falando, né? Porque eu acabei Não, de sentar. eu estava falando se às vezes eu estou passando e não está sendo muito rápido, se, por exemplo, algum de vocês talvez não estivesse assim, a respeito da estrutura do livro, como se é promovido, porque, por exemplo, eu não falei alguns pressupostos que você vai lançar, vai praticar o ato na coluna central, você vai fazer um acento, e na coluna da esquerda você vai colocar o número de ordem. Eu falei isso de uma maneira muito rápida, então eu quero saber que vocês tenham essa noção, visualizem o livro, né? Os livros, você já tem que saber esses livros de cor. Eu não fiz nenhum esquema de livro, não é o momento agora, isso aí vocês já é um conhecimento assim, prévio para assistir essa aula. Então, no livro já tem a estrutura do livro, você já tem que ter em mente como é estruturado. Eu vou me dirigir ao ofício, vou pedir que me informe o que consta naquele livro. O nome disso é certidão. E eu vou fazer uma certidão. E essa certidão ela pode ter uma determinada natureza. Ela é uma certidão de interteor, ela vai ser uma certidão em resumo, ou então uma certidão de relatório. A certidão relatório, por exemplo, é quando o juiz ele quer uma informação específica a respeito daquela certidão. Essa certidão em relatório, ele usa aqui um termo para o registro civil de pessoas naturais, mas a Lei 6.015 ela diz que todas as certidões elas seguem essa regra, mas a em relatório ela é uma certidão típica, por exemplo, do registro civil, do registro de imóveis, por exemplo, que o juiz vai perguntar assim para a parte: quem foi o proprietário, quem é o proprietário do imóvel no dia 10 de outubro, por exemplo, de 1980? Quem era o proprietário? Então ele faz essa pergunta de uma forma direta e você responde o quesito. Quando consta registrado a compra e venda, para o juiz ele não ter que responder isso, analisando matrícula, ele faz um relatório e pede a certidão em relatório conforme quesitos, para que seja assim, preto no branco, correto? Vamos voltar à nossa gravação. Aqui está todo mundo... Ok, silenciar todo mundo. A Lilian. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, estamos gravando. Esse nosso capítulo, essa nossa sessão 2, ela trata várias informações. Então, nós já falamos. Deixa eu arrumar aqui a tela.
Nós já falamos sobre a gratuidade, sobre a questão da declaração, falamos sobre isso. O pedido da declaração ele vai ser feito e você, oficial, que vai confeccionar o pedido da declaração, pedido dos órgãos de assistência social, você não há que prestar essa declaração. Defensoria, órgãos assemelhados, são isentos dos emolumentos, mas eles têm que pagar os valores de postagem. O que deve constar nessas suas certidões de nascimento, casamento e óbito, isso está definido. Vocês vão se lembrar dessa estrutura vendo a certidão que vocês têm em casa. Vai ter o brasão, vai ter a assinatura, vai ter a matrícula com 32 dígitos. Você vai indicar a serventia, o titular, correto? O nome do titular, a assinatura e o selo, que é importantíssimo. Vamos lá. O papel da certidão, ele é importante. A publicidade no encarte, que não é publicidade com conteúdo político ou religioso. A emissão da certidão, sempre a posição do selo do FUNARPEM. Qualquer pessoa pode pedir certidão, requerer certidão, sem informar motivo ou interesse do pedido. A certidão ela vai ser lavrada assim que você recebe o pedido, não é necessário haver um despacho judicial. Pode haver o protocolo, pode não haver, nós falamos isso. Certidão com rasuras, entrelinhas, isso não é possível, é vedado o fornecimento de certidão com rasura, emendas, entrelinhas, vimos isso. Certidão interteor, em resumo, em relatório, falamos isso. E aí, aquilo que eu disse, é vedado, se houver dados que não possam ser mencionados, é vedada a certidão de interteor. Foi aquilo que eu estava mencionando. A certidão de interteor vão ser naquelas duas situações, da maternidade ou por ordem judicial. Se lembram? Maternidade e ordem judicial. Deixa eu colocar aqui. Maternidade. Eu vou ler exatamente como consta aqui. Maternidade. Quando se comunica à Justiça o registro de nascimento somente com a maternidade estabelecida. Eu vou colocar assim, maternidade. Maternidade. E a outra situação é sentença proferida, ordem judicial. Ordem judicial. Então, nós já passamos por isso, né? Qualquer alteração do ato deve ser mencionado na certidão. Então, nós vamos ter lá na certidão. As alterações constarão no corpo da certidão, no campo das observações. Então, lá na certidão, se vocês pegarem a certidão de casamento de vocês, vai ter um campo, observação. Teve divórcio, você vai constar naquele campo, a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Na verdade, você vai constar na terceira coluna, você vai fazer uma anotação, na verdade não é uma anotação, a palavra aqui, 36, espera aí. Uma averbação, né, na verdade, uma averbação, e a alteração constará no corpo da certidão, anotando-se na parte denominada observações, a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Então, lá vem falando o divórcio. A certidão do mandado que determina o registro da sentença concessiva de adoção. Então, eu tenho aqui, esse aqui é importante e é o último que eu vou falar nessa sessão, porque eu ainda vou falar alguns poucos na outra sessão. E já vamos terminar a nossa aula. Nós temos, tudo que era de adoção não judicial foi revogado. A adoção sempre judicial. Então, nós temos uma sentença, e essa sentença ela é concessiva, obviamente. Ela é uma sentença concessiva da adoção, concessiva de adoção. Então, a sentença ela é concessiva de adoção. Dessa sentença, nós vamos ter conceptâneo lógico de uma sentença, óbvio, nesse caso específico é o mandado, uma ordem, a oficial do RCPN, correto?
Então, essa certidão e o mandado. E o que o mandado determina? Determina o registro da sentença concessiva. Correto? Determina o registro sentença concessiva. Determina o registro da sentença concessiva. Então, eu tenho a sentença, é a sentença concessiva da adoção. Isso é muito importante, ó. Vocês não têm ideia do tanto que isso cai na prova oral. Isso aqui cai na nossa prova oral. A sentença tem um mandado. O mandado vai determinar o registro da sentença concessiva, correto? De adoção. E o oficial do registro civil das pessoas naturais. Ofício de registro civil das pessoas naturais. Vocês concordam que esse mandado ele vai ficar na terceira coluna do livro e ele vai ser uma verbação? Ele vai implicar numa determinada informação que altera o assento, correto? Sim. Esse mandado ele vai estar presente ali na sua terceira coluna. E esse mandado, vocês concordam que ele vai ficar na terceira coluna? Então, vou colocar a primeira, que é o número, a segunda, que é o assento, e a terceira, que são as anotações, notas, averbações e retificações. Notas, averbações, retificações. Esse mandado, ele vai estar aqui, correto? As certidões, vocês sabem que elas sempre são publicadas e autenticadas. Isso aqui nós já colocamos. E o que esse artigo está falando? Ele está falando o seguinte, que pode haver uma certidão de um mandado, de uma sentença concessiva de adoção. Eu posso pedir ao oficial e dizer, eu gostaria de uma certidão do mandado da sentença concessiva de adoção. A certidão do mandado da sentença concessiva de adoção, ou seja, a certidão do mandado, eu posso ter isso aqui, uma certidão. Eu posso. Eu posso emitir uma certidão do mandado da sentença concessiva de adoção, o mandado que determina o registro da sentença concessiva de adoção, correto? A certidão do mandado que determina o registro da sentença concessiva de adoção, e aí que importa. Não pode fornecer a terceiro e nem ao titular do registro menor de 18 anos. Apenas por ordem judicial.
Esse aqui, ordem judicial, pode. Vamos lá. A certidão. Esse era o último artigo. Nós temos o seguinte. Vou tirar essa palavra aqui. Certidão. Eu tenho o seguinte, eu tenho uma sentença. Essa sentença, ela concede a adoção. Essa sentença, ela é prévia ao mandado, ou concomitante. O mandado, que, óbvio, que determina o registro da sentença concessiva de adoção. Então, eu tenho a sentença, tenho o mandado que determina o registro, concordo? Determina o registro da sentença concessiva de adoção. É porque, na verdade, eu tenho que praticar 2 atos. Não é só o ato na coluna 3. Mas vocês concordam que eu pratico um outro ato? É porque eu cancelo o ato, o primeiro, e o segundo. Eu cancelo, vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Eu cancelo, óbvio, o primeiro assento. O assento de nascimento. Em seguida, eu vou lavrar um novo assento de nascimento. Então, o primeiro é para cancelar esse assento aqui, correto? Esse aqui é para cancelar. O mandado, ele tem uma ordem, mas essa ordem ela será operacionalizada dessa maneira, lá no Registro Civil das Pessoas Naturais. Você cancela o primeiro e você lavra o segundo, correto? E esse mandado que ele diz, a expressão que ele usa, eu vou até marcar aqui. Mandado que determina registro da sentença concessiva de adoção. E ele está falando de uma certidão do mandado. Você poderia pedir uma certidão, não disso aqui, mas uma certidão desse mandado. Esse aqui que eu gostaria que ficasse claro para vocês. É que eu tenho as 3 colunas. Quando eu tenho essa ordem implica em dois atos a serem praticados pelo oficial. O primeiro cancela, o segundo promove. Eu posso pedir uma certidão desse mandado? Posso, mas ela não pode ser fornecida para terceiros. E ela não pode ser fornecida pelo titular do registro menor de 18 anos. Só com ordem judicial nesse caso. Só com ordem judicial. Só com ordem judicial. Só com ordem judicial. Então ficou claro. Vou tirar a foto. Vamos lá. E agora eu vou fazer algumas colocações. Então, nós terminamos. Por fim, você não vai constar estado civil, dos genitores, nem lugar do casamento, natureza de filiação, falamos isso. E na certidão de casamento não deve ser referida a legitimação de filhos decorrentes. Você vai dizer que aqueles filhos são legitimados por casamento na sua certidão de casamento. Isso não é conforme a nossa ordem constitucional, salvo se houver uma ordem judicial, aí sim. A seção 3 é o que vocês vão trabalhar. Vocês têm que trabalhar nessa seção 3. Eu já faço essa tarefa. Até terça-feira, vocês vão vencer. Tarefa, seção 3. Tarefa de casa. Vou escrever com azul, que eu acho melhor. Tarefa. Seção 3. Capítulo 2. Tarefa do capítulo 2, seção 3. Vocês vão estudar, vocês vão entender como funciona a central de informação do Registro Civil, mas, como eu lhes disse, vocês vão ter uma visão genérica. Tá muito difícil, tá? Tem uma visão genérica. Na verdade, o que se busca com essa central de informação do Registro Civil é você
organizar as informações entre os ofícios. Porque quando há um óbito, ou esse assento, ele é lavrado em um determinado registro civil, mas ele impacta um outro registro que foi lavrado em outro local. Então, essa comunicação ela vai ser operacionalizada pela Central de Informação do Registro Civil. Então, vocês vão vão estudar essa parte. E aqui eu vou falar rapidamente agora, sobre o registro de nascimento. Aqui a gente vai falar sobre, agora eu já tirei a foto, eu vou apagar, deixa eu ver se eu tirei a foto mesmo certinho. Vou mandar para vocês. Tirei. Vou apagar isso aqui. Nós vamos falar sobre a seção 4, capítulo 2, seção 4. Seção 4. Você, quando for promover o seu registro de nascimento, a seção 4, essa seção 4 é o registro de nascimento. Você vai promover o livro, qual livro? É o livro A, correto? O livro A é o registro de nascimento. A lei fala, que o Código de Normas fala que você pode ter, na organização desse livro, é porque esses livros hoje, eu não sei especificamente no Paraná como funciona, mas provavelmente não existe mais o livro físico. Esse, na verdade, é um livro digital, vamos dizer isso. Não sei se eles imprimem esse livro, ao final, em caderno, e mantêm arquivado fisicamente, mas, enfim, havendo a cópia física ou a cópia digital, o ato ele vai ser praticado. Provavelmente ele é praticado antes na cópia, na via digital, e depois provavelmente não, se houver as duas cópias, ou então ele é só na via digital. Então, você pode ter um livro por folhas soltas, no caso, folhas soltas, e depois você vai encadernar. Então, todo nascimento, essas suas folhas, você vai encadernar essas folhas. Ou então, no caso de folhas soltas, você pode estruturar o livro de forma que, de um lado, você tenha um formato de folha para promover o assento, e do outro, você tenha o campo específico da certidão de nascimento. A cópia da certidão, o reflexo, na verdade, seria a própria certidão de nascimento. Ele fala assim, uma via adequada como folha do livro. Então, o de folhas soltas, impressos especiais. O que eu quero dizer é isso aqui, impressos especiais. Impressos especiais. Impressos especiais. Impressos especiais. Com uma via adequada como folha de livro, então uma via seria a folha do livro. Eu consigo visualizar isso, você colocar numa folha livro e a outra folha certidão. Então, uma folha seria a folha do livro,
Uma folha seria a folha do livro. E a outra, um impresso especial. Um seria a folha do livro e a outra seria a certidão. Então, vocês vão promover isso lá, é autorizado. Fica autorizado na organização do livro de registro de nascimentos, organização livro nascimento. Na organização do livro do nascimento. Pelo sistema de folhas soltas, impressos especiais. Então, você vai ter uma folha do livro e você vai ter uma outra. Você vai ter uma outra folha que é para a certidão. Você vai ter estruturado. Eu consigo visualizar isso. Você tem uma folha que é uma folha do livro e um outro. Você faz um livro que um é a folha e o outro é a própria certidão. Você já faz sempre. Averbações. Como serão as averbações? Averbações sempre no verso das folhas. As averbações sempre no verso das folhas. Averbações sempre no verso das folhas. Tudo bem. Vimos aqui o livro. O livro. Como será o livro? Pode ser, faculta-se, fica autorizado na organização do livro de nascimento, que é o livro A, pelo sistema de folhas soltas, na organização do livro de nascimento, pelo sistema de folhas soltas, adotar impressos especiais com uma via adequada como folha do livro e outra como certidão. Averbações sempre no verso da folha. Onde vai ser declarado? Onde é o registro? Onde promove o registro? Essa pergunta é clássica. Onde ocorre o registro? Vamos colocar aqui. Onde ocorre o registro? Onde ocorre o registro? No domicílio dos pais, vamos colocar domicílio dos pais, ou local do parto. Domicílio dos pais ou local do parto. E o que consta? Ele diz onde ocorre, qual serventia, domicílio dos pais. E você deve constar, observação, vou colocar observação. Deve constar. Nos termos de nascimento constará endereço completo no termo. Endereço completo dos pais. Então, quando os senhores forem lavrar o assento dos senhores, das crianças, endereço completo dos pais. Não pode constar. Não pode constar expressões vagas, por exemplo, neste distrito, outras expressões, nesta cidade. Vedação no termo. Você não pode colocar o estado civil dos pais, você não pode mencionar o estado civil, é vedado constar informações sobre o estado civil dos pais e ordem de filiação. Estranho, né? Estado civil, ordem de filiação. Ordem de filiação. Termo, endereço completo dos pais. Vedação, estado civil dos pais e ordem de filiação. No termo de nascimento, você vai constar o endereço dos pais. E a declaração de nascimento, ela deve ser prestada por determinadas pessoas. E essas pessoas, e quem presta a declaração? Vamos colocar aqui. Quem presta
declaração. Você tem que ir. Quem presta a declaração? E aí a resposta é o artigo 52 da nossa lei. Essa ordem aqui é obrigados a fazer, pai ou mãe, isoladamente ou em conjunto, é o 52 da 6.015. 52, 6.015. 52, artigo 52, na verdade. Artigo 52, quem presta a declaração? 52, 6.015. Artigo 52. E essa ordem os senhores vão ter que decorar. Pai ou mãe, caso de falta de um, terá o prazo, no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados, do pai ou da mãe, outro indicado que terá o prazo para a declaração prorrogado por 45 dias. Impedimento de ambos, o parente mais próximo. Depois, administrador de hospitais, médicos, parteiras, pessoa idônea da casa que ocorrer. Finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. Declaração por pessoa que não tenha precedência na ordem legal será prestada somente com a comprovação da falta ou impedimento do obrigado. No caso de dúvida quanto à legitimidade ou clareza da informação lançada na declaração, o registrador pode realizar a diligência. Ele pode, inclusive, ir à casa da criança e verificar se aquela criança realmente existe. Se for impossível, ele convida 2 pessoas para participar. Ele vai colher a declaração dessas pessoas, sem vínculo familiar. E, por fim, só isso que eu quero registrar aqui com os senhores. O assento de nascimento, ele vai conter uma série de informações. O que vai conter no assento de nascimento? Então, quem presta a declaração? Esse quadro ficou pequeno, mas agora a última pergunta é: o que constará no assento de nascimento? Vai constar no assento de nascimento todas aquelas informações, todos aqueles quadros que estão na certidão de nascimento. Então, os senhores vão lá no site do CNJ, eu posso até mandar isso para os senhores, depois da aula. Vocês vão tirar uma cópia da certidão, mas todo mundo tem uma certidão de nascimento aí à mãos. Todo mundo. O Celso participou dos concursos, tem a certidão de nascimento recente. Vocês vão olhar a estrutura daquela certidão de nascimento com aquele provimento do CNJ e vocês vão saber quais são as informações que devem constar no assento de nascimento. Dia, mês e ano, lugar e hora certo do nascimento, sendo possível o lançamento de informação aproximada, se caracterizada de dificuldade extrema, sexo, naturalidade recente, condição de gêmeo, nome completo CPF atribuído, declaração de morte no ato ou logo depois do parto. Aí nós sabemos aquelas situações, né? São 1 ou 2 registros, nasceu, morreu, ou nasceu morto, né? Nasceu, morreu, A e C. Nasceu e morrer, nasceu morto, C auxiliar, nós já sabemos. Nome completo, naturalidade dos pais, idade da genitora, do registrando, da mãe, na ocasião do parto, nomes completos dos avós paternos e maternos, 2 testemunhas, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica ou fora de unidade hospitalar. 2 testemunhas. Número da DNV, exceto no registro tardio. Não tem o documento de identificação, aquele que declara vai participar do ato ao menos 2 testemunhas que atestem a identidade daquela pessoa. Então, você está vendo que a lei, o provimento, o código de normas, ele facilita muito o registro civil da pessoa natural. Naturalidade pode ser onde? O município que ocorreu o nascimento ou o município de residência da mãe. E a opção caberá ao declarante. Não a opção dos pais. Isso é importante. A opção dos pais. Então, senhores, eu vou pedir agora, já são 22h05, eu vou encerrar a nossa gravação. Eu vou aqui tirar uma foto. E a gente vai continuar a nossa aula na terça-feira. Correto. Vamos lá. Tirei a foto.
Eu mandei a foto. Deixa eu mandar a foto aqui para vocês. Ah, perdão, pessoal. Vocês estão ainda copiando, eu ainda abaixei aqui. Vou mandar a foto agora para vocês. Mandei a foto. Então é isso. Nós vamos continuar. Tarefa para o final de semana. Seção 3, capítulo 2. Nós vamos começar a nossa aula terça-feira no horário regulamentar e nós vamos tratar a partir de 169. 169. Semana que vem nós vamos. Semana que vem nós vamos terminar o registro das pessoas naturais e vamos conseguir fazer isso sim. E vamos fazer o RCPJ. O RCPJ. Então, na outra semana a gente vai fazer o RTD, mas aí semana que vem a gente vai conseguir organizar melhor os nossos dias, porque na semana que vem a gente vai estar na metade, vamos ter 2 semanas. Vamos ter uma semana para o RI e uma semana para o protesto. Eu já vou lhes adiantar que esse nosso curso não vai ser possível a gente ver o Notas, porque eu ainda vou fazer umas outras aulas para encaixar o material. Então, se os senhores já vão se adiantando e já vão estudando para ver o Notas, porque vamos ver o máximo que for possível do RI, que é mais complexo, e do o protesto também, vamos conseguir ver o protesto, bastante coisa do RI, né, que a gente já está estudando também há bastante tempo, mas o Notas, esse nosso curso não vai ser possível abarcar Notas, então os senhores já vão se adiantando para estudar Notas, que Notas basicamente é registro civil, direito civil, né, direito civil. Eu vou então terminar a aula, a gente encontra na terça-feira às 20 horas, e aí um bom final de semana a todos, eu estou à disposição, qualquer dúvida vocês me mandam uma mensagem, tá bom? Então um abraço para vocês, e aí até terça-feira, até mais. Deixa eu desligar aqui.